Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou mostrar um filme chamado Two Blues Trip. Two Blues Trips começa mostrando um adolescente chamado Bima, um estudante do ensino médio. Bima é conhecido como um estudante menos inteligente com notas acadêmicas abaixo da média e vem de uma família pobre. Seu pai atuou como presidente da comunidade local e trabalhou como reparador, enquanto sua mãe trabalhava como vendedora de miscelânea no bairro. Ao contrário de sua namorada, Dara vem de uma família rica e é conhecida como uma estudante inteligente e talentosa. Dara tem o sonho de continuar seus estudos em uma das principais universidades da Coreia do Sul porque ela está interessada na cultura popular coreana há muito tempo. Um dia, quando voltaram da escola, Bima e Dara ficaram na casa de Dara enquanto desfrutavam sua união e intimidade como casal. Naquele dia, como os pais de Dara estavam fora da cidade, eles estavam mais livres para brincar juntos na casa de Dara. Quando os dois estavam no quarto de Dara, eles se olharam com preocupação até que a atmosfera mudou, levando-os a dormir junto. Depois que eles fizeram algo, Bima parecia sentir pena e culpada por Dara, então ele se desculpou com ela. No dia seguinte, na escola, Dara de repente evita Bima e não diz uma palavra a ele. Bima tenta encontrar uma atmosfera cada vez mais estranha e sempre cuida de Dara, então ela começa a se derreter com a atenção de Bima. À noite, Bima e Dara fizeram as pazes novamente e decidiram comer frutos do mar com seus amigos em um restaurante. No meio da conversa, Dara de repente ficou pálida e sentiu náuseas, o que fez Bima preocupada e imediatamente a levou para casa. Enquanto estava na casa de Dara, sua mãe chamada Rika imediatamente verificou a condição de Dara, que parecia pálida e fraca antes de finalmente agradecer a Bima por levar Dara para casa. Depois disso, Bima se despediu e apertou a mão de Rika porque estava escurecendo e ele tinha que voltar para casa imediatamente. Após o incidente de náusea no jantar ontem à noite, Dara começou a pensar demais e se sentiu ansiosa se a náusea que estava sentindo fosse um sinal de gravidez. À tarde, Dara transmitiu sua preocupação a Bima, e eles decidiram ir à farmácia e comprar um kit de teste de gravidez. No entanto, como Dara estava nervosa e envergonhada, ela pediu a Bima que comprasse um teste de gravidez por meio de um driver online. Naquela tarde na casa de Dara, Bima parecia ansiosamente esperando pelos resultados do teste de gravidez enquanto Dara, que também sentiu o mesmo, tentava usar o pacto de teste que eles haviam comprado. Inesperadamente, suas preocupações atuais se mostraram verdadeiras. Dara testou positivo para a gravidez e eles não estavam prontos para aceitar esse fato. No dia seguinte, Dara continuou pedindo a Bima para falar sobre soluções para os problemas que estavam enfrentando, mas Bima costumava ser indiferente e ignorou as palavras de Dara. No meio da aula, Dara pediu permissão à professora para ir à sala de saúde da escola porque se sentia doente e fraca. Quando ela volta da escola, Dara tenta fazer Bima falar, mas Bima parece estar com pressa de ir para casa e a evita. No estacionamento da escola, Dara pergunta a Bima sobre o que ele fará com sua gravidez, mas em vez de responder, Bima foge, deixando-a. Naquela noite, quando ela estava em casa, a mãe de Bima chamada Yuni viu o rosto dele parecendo sombrio e preocupado, como se ele estivesse escondendo algo ruim. Ela então suspeita de Bima e acha que ele tentou usar drogas ilegais, então ela imediatamente o repreende. Ao contrário de sua mãe, o pai de Bima chamado Rudy parecia paciente e tentou perguntar a Bima sobre o que havia de errado com ele. Isso fez Bima se sentir triste e frustrado, então ele não conseguiu mais segurar as lágrimas e foi direto para seu quarto. Rudy sentou-se na frente de seu quarto e tentou acalmar Bima, embora ainda não conhecesse seu verdadeiro problema. Ele pensou que Bima estava brigando com Dara, então ele sugeriu que Bima se desculpasse com Dara para que o relacionamento deles melhorasse. À noite, Dara, deitada na cama, inconscientemente colocou um morango em sua barriga e podia sentir os batimentos cardíacos do bebê em seu ventre. Pouco depois, ela recebeu uma ligação de Bima que estava esperando por ela no portão da frente, pedindo desculpas por ignorá-la e evitá-la o dia todo. No entanto, parece que Dara ainda está irritada com o tratamento anterior de Bima, e ela imediatamente fecha o portão da casa. No dia seguinte, Bima encontrou seus amigos no vilarejo para perguntar sobre a localização de uma prática de aborto barata porque ele planejava abortar a gravidez de Dara. Depois disso, ele se encontrou com artistas de marionetes em torno de sua casa e pediu ajuda para que ele emprestasse algum dinheiro para ele. Alguns dias depois, Bima levou Dara ao local de uma prática de aborto que era bastante
bastante escondida e barata. No entanto, ao chegar ao local, Dara, lembrando-se dos batimentos cardíacos de seu bebê, começou a ter dúvidas sobre essa escolha. Ela decidiu cancelar sua intenção de abortar o bebê e tentou convencer Bhima a ficar com o bebê enquanto colocava a mão em sua barriga. Após uma longa conversa, Dara e Bhima finalmente decidiram manter seu bebê até o nascimento do bebê e encontrar uma solução para criá-lo. Em outro dia, durante a aula de esporte, Dara sentou-se pensativa na lateral enquanto usava uma jaqueta para cobrir sua barriga, que estava ficando maior. Não muito tempo depois, um dos amigos da escola de Dara acidentalmente jogou uma bola em Dara e bateu a cabeça dela. Como resultado, Dara sente dor e Bhima, que está preocupada com sua condição, olha com raiva para o aluno que jogou a bola. O golpe da bola chocou Dara até que ela caiu e começou a sentir dor no estômago. Todos os alunos em campo pareciam em pânico, e o confuso professor de educação física pediu a Bhima que imediatamente levasse Dara à sala de saúde da escola. O incidente revelou o segredo de Dara e Bhima sobre a gravidez de Dara, e a escola imediatamente entrou em contato com seus pais. Rika ficou furiosa e decepcionada com Dara e a forçou a ir para casa imediatamente. Ela também repreendeu Bhima por colocar sua filha em uma condição tão difícil que Dara teve que ser expulsa da escola. Quando Bhima estava prestes a buscar água para Dara, seu pai chamado David imediatamente pegou Bhima e o ameaçou para não fugir. Os pais de Bhima tentam separar a briga porque David perdeu a paciência e quase venceu Bhima. Enquanto isso, Rika continuou a interrogar Dara e perguntou se ela teve relações sexuais porque foi forçada por Bhima. No entanto, Dara negou todas as acusações dizendo que amava Bhima e que ele tentaria criar o filho com ele. Bhima também disse que seria responsável por todos os seus erros. Ele procuraria trabalho depois de se formar no ensino médio e pagaria pelas necessidades do filho. Ao ouvir isso, Rika disse sarcasticamente que criar uma criança não era fácil porque ela até sentiu que não conseguiu criar Dara. O diretor da escola veio até eles em breve e disse que Dara seria expulsa da escola porque sua gravidez havia violado as regras da escola. Isso deixou Rika ainda mais irritada e ela disse a Bhima para cuidar de Dara daquele dia em diante. Então, em lágrimas, Rika deixou Dara com Bhima e seus pais. Naquele dia, Dara também foi com Bhima para voltar para sua casa em uma vila muito movimentada e teve que passar por várias ruas estreitas e escuras. À noite, Bhima entrega comida e bebida para Dara, que está descansando em seu quarto. Ele pediu desculpas a Dara por colocá-la em uma condição tão difícil e tentou acalmá-la, que ainda não estava acostumada com a casa barulhenta. Alguns dias depois que as coisas se acalmaram, os pais de Dara pegaram Dara para voltar para casa. Depois de chegar em casa, Dara ouviu de sua irmãzinha chamada Putri que depois que seu bebê nascesse, seus pais planejavam dar o bebê para seus tios. Sabendo disso, Dara imediatamente foi até sua mãe e disse que nunca concordaria com seu plano de entregar seu bebê para outra pessoa. A briga entre Dara e sua mãe aconteceu novamente porque elas tinham planos diferentes em que Dara queria criar seu bebê enquanto Rika queria que Dara continuasse sua educação no exterior. Alguns dias depois, Bhima disse a seus pais que os pais de Dara planejavam dar seu bebê para a tia e tio de Dara. No entanto, o bebê também é descendente de Bhima, então sua família decide propor casamento a Dara para que possam participar na tomada de decisões pelo bebê. Bhima então pretende pedir Dara em casamento porque a ama e quer ser responsável por seus erros. Quando a família de Bhima estava prestes a vir para a casa de Dara, Rika, que ainda não conseguia aceitar Bhima, tentou evitá-los. No entanto, David conseguiu persuadir Rika a tentar aceitar a família de Bhima e dar a Bhima a chance de superar seus erros. Não muito tempo depois, a família de Bhima chegou à casa de Dara, e David os recebeu mesmo sem nenhum preparo. Depois de conversarem diariamente e considerarem várias coisas, os pais de Dara finalmente aceitaram a proposta de Bhima para Dara. No dia seguinte, Bhima e Dara realizaram um casamento privado para formalizar seu relacionamento, embora ainda fossem muito jovens. Naquela noite, Bhima e Dara conversaram entre si e praticaram respiração juntas até rirem alto da tolice que estavam fazendo. No dia seguinte, Bhima voltou à escola e continuou seus estudos como antes, enquanto Dara descansaria em casa até o bebê nascer. No dia seguinte, David ajuda Bhima a conseguir um emprego de meio período em um de seus restaurantes. Bhima tentará manter sua promessa a Dara de ser responsável e ajudar a pagar as necessidades usuais de seu bebê. Sempre que ele volta da escola, ele deve ir imediatamente ao restaurante onde trabalha e faz todo o trabalho como qualquer outro funcionário. Um dia, no quarto de Dara, Dara se aproximou de Bhima, que estava jogando em seu celular. Aparentemente, Dara sabe sobre Bhima, que recentemente faltou à escola, então ela o repreende porque acha que ele nunca é sério em seus estudos. Bhima admitiu que recentemente havia faltado à escola porque estava mais focado em trabalhar em um restaurante, depois de se formar no ensino médio.
médio, não tinha planos de continuar seus estudos na faculdade. Isso desencadeou uma discussão entre Bhima e Dara naquela noite, pois ambas sentiram que estavam lutando sozinhas pelo bebê. Eles culpam um ao outro por sua situação atual e discutem sobre quem está sofrendo mais na situação. No dia seguinte, os pais de Dara levaram Bhima e Dara para conhecer a tia e o tio de Dara que adotariam o bebê quando ele nascesse. Bhima, que ainda não concordou em entregar o bebê, parecia irritada e imediatamente saiu do quarto. Enquanto isso, Dara disse que concordou com o plano de adoção porque percebeu que a situação atual deles ainda não estava pronta para cuidar e criar uma criança. Dara também planeja continuar seus estudos no exterior porque ainda tem o desejo de perseguir seu sonho. No dia seguinte, os pais de Bhima foram à casa de Dara para discutir qual decisão eles tomariam para o bebê de Dara e Bhima. Leonie tentou persuadir Dara a reconsiderar o plano de adoção para que ela não se arrependesse mais tarde. No entanto, a decisão de Dara era clara de que ela entregaria o bebê para sua tia e iria para o exterior para continuar seus estudos. Ouvindo as palavras de Dara, os pais de Bhima não puderam fazer muito e apenas se sentiram decepcionados porque não tiveram a oportunidade de cuidar do filho de Bhima. À noite, Bhima foi ver Dara e pediu permissão a ela para que ele pudesse cuidar do bebê. Bhima sabe que pode não ser um bom pai para o filho, mas quer ter a oportunidade de cuidar do filho que tanto ama. No jantar, Dara novamente discutiu esse assunto com sua mãe e tentou convencê-la a cancelar o plano. Vários dias depois, a família de Dara e a família de Bhima esperaram no hospital para acompanhar o parto de Dara. Quando o processo de nascimento estava prestes a começar, Dara deu uma mensagem para sua mãe para nomear seu filho com o nome de Adam e deixar Bhima cuidar de Adam por um tempo. No meio da operação de parto, Bhima recebeu a notícia de que Dara teve que passar por uma cirurgia para remover o útero por causa de sangramento em seu útero. Bhima concordou relutantemente com a operação, e toda a família que esperava na sala de espera parecia muito triste com a decisão. Depois de passar por um processo de parto muito difícil, Adam finalmente nasceu saudável e seguro. Depois que Dara acordou da cirurgia, Bhima se aproximou dela enquanto segurava seu filho antes de finalmente colocar Adam nos braços de Dara. Enquanto abraçava Adam, Dara parecia preocupada se Adam entenderia sua decisão quando crescesse. Bhima tenta acalmar Dara dizendo que Adam crescerá como um bom filho e ama seus pais para que Dara não precise se preocupar. Alguns dias após a recuperação de Dara, ela imediatamente se prepara para ir para o exterior enquanto Adam será cuidado por Bhima e sua família. O filme termina. Este filme representa os problemas que estão mais próximos de todos nós. Dá muitos exemplos para muitos pais não fecharem os olhos para os problemas enfrentados por seus filhos. Este filme também é um alerta para que os jovens sempre tenham cuidado ao tomar ações que possam afetar seu futuro.